Olá, tudo bem com você? É uma alegria poder estar com vocês mais esta noite da nossa semana de oração. Nós começamos a nossa semana de oração, Semana Santa, no dia 31 desse mês, do mês passado, na verdade. Começamos no domingo, dia 31 de março, e hoje já estamos no quarto dia da nossa semana de oração online. Com você, claro, você que é da Igreja do Alvarenga, que está nos acompanhando, nossos irmãos. Talvez alguém pergunte, pastor, mas por que é a semana de oração online com os nossos irmãos do Alvarenga? A Alvarenga é um grupo da nossa igreja que está presente aqui na região de Minas Gerais, mas uma região um pouco difícil, que a estrada ela não nos ajuda muito. Então, devido às chuvas, às condições climáticas e, é claro, também geográficas, às vezes fica impossível de nós atender os nossos irmãos. Então, pensando nisso, nós decidimos fazer a semana de oração online com os irmãos do Alvarenga, a fim de que a mensagem não possa deixar de ser transmitida a todos que estão aí, ok? Nós estamos falando aqui porque nós temos amigos que estão nos assistindo também pelo YouTube, então é aqui uma justificativa para dizer a vocês por que nós estamos fazendo com os nossos queridos irmãos do Alvarenga, ok? E um abraço a você, querido irmão, querida irmã, querido amigo que está nos visitando nessa semana de oração. Seja bem-vindo à nossa semana de oração online, que o tema é a última vitória. Então nós estamos aqui cada noite falando de um tema central dentro do livro do Apocalipse e como Jesus venceu e está vencendo e vencerá também para a salvação do povo de Deus, ok? Muito bem, meus amigos, então hoje nós iremos falar de um outro tema muito interessante. Vamos falar a respeito do povo de Deus que está também no livro do Apocalipse. E é claro que se você quiser saber como deve fazer parte do povo de Deus, eu convido a você que esteja conosco nesse estudo. Mas é claro que nosso hábito aqui, nosso costume de sempre, é que antes de falarmos da palavra de Deus e mostrar os textos bíblicos, nós temos o hábito de fazer oração. Então você que está aí na sua casa, você querido irmão do Alvarenga que está aí na igreja, ore comigo nesse momento. Vamos pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus que nos dê sabedoria na palavra dele, ok? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, mais uma vez estamos aqui nessa semana especial, mais uma noite, hoje sendo o quarto dia da semana de oração online, que é a última vitória. Jesus, ele venceu, Jesus está vencendo sobre as forças do mal e vencerá, para que seu povo possa um dia morar com ele na glória eterna. E te peço, Senhor, nesse momento, que visite esta pessoa que está aí nos ouvindo, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, e até mesmo aqueles mais experientes na vida. Que o Senhor abençoe essas pessoas que estão nos ouvindo. E ao abrirmos a sua palavra, ao mostrarmos os textos bíblicos, pedimos que o Espírito Santo seja o nosso professor. É a nossa oração, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, eu queria começar com vocês dentro do texto de Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, especialmente no verso 17, nós temos aqui uma identificação do povo de Deus. A Bíblia diz assim: o dragão, quem é o dragão? Satanás, não é verdade? O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da descendência dela. Quem são eles? O texto bíblico diz: os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Bom, claro que nós concordamos aqui, né, queridos, que existem muitas denominações hoje com vários nomes, não é verdade? Você vê nomes engraçados de algumas igrejas. Você sabe que uma certa vez eu conheci uma igreja que tinha um nome muito engraçado. O nome da igreja chamava-se Igreja Pentecostal Sapato de Fogo. Já viu isso? Com esse nome? Pois é. Existem igrejas com vários nomes engraçados, mas de acordo com a Bíblia, no livro de Apocalipse, quem é o povo de Deus?
quem são as pessoas que fazem parte do povo de Deus? Bom, Apocalipse 12:17 é um dos textos que fala, são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ok? Bom, vamos identificar esta cena. Temos um dragão, temos uma mulher, temos o restante da descendência dela, mas quem são estes? Vamos então identificar pela Bíblia. Parece que isso é uma cena de um filme, né? A Bíblia nos fala em Apocalipse 12 que um dragão com 7 cabeças e 10 chifres se levanta, a sua cauda arrasta terça parte dos anjos do céu e ele faz um ataque direto a uma mulher. Mas vamos saber. Bom, pela Bíblia já sabemos, já identificamos aqui que o dragão é quem? É Satanás, não é verdade? Mas quem é esta mulher e quem são seus descendentes? Na verdade, meus queridos, aqui nós temos um cenário, que é um cenário simbólico para nos mostrar que eu e você fazemos parte do grande conflito entre o bem e o mal. Bom, eu quero dizer para você, querido amigo, que eu e você mesmo, você que está me assistindo aí, você também faz parte deste cenário do grande conflito. Como? Nós temos uma luta entre Cristo e Satanás. Eles lutam pelo quê? Ambos lutam pela supremacia da mente humana. De um lado nós temos Jesus com seus anjos, que lutam constantemente 24 horas por dia pela minha e pela sua salvação. Você sabia disso? A palavra de Deus diz que enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está nos guardando em suas mãos. A Bíblia nos fala isso. Mas ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos Satanás com seus anjos caídos, que também estão lutando pela nossa perdição. Agora a pergunta é, de qual dos dois lados você gostaria de ficar? Porque nessa luta não existe campo neutro. Em questões de espiritualidade, não existe neutralidade. Bom, mas vamos ver um pouquinho mais sobre esse tema de hoje. Falamos aqui dos personagens, que de acordo com Apocalipse 12, verso 9, o dragão, ele é símbolo de Satanás. Satanás é representado no livro do Apocalipse como um dragão. E é interessante que até o texto bíblico, no original grego, nos mostra que é uma serpente gigante, né, com 7 cabeças e 10 chifres. Será que serpente te lembra alguma coisa que é apresentado na Bíblia? Se você for no livro de Gênesis capítulo 3, que ali fala da queda do homem, nós temos um animal que Satanás usou como médium para que pudesse seduzir Eva e causar a derrota da humanidade. Ele é representado pela serpente. A mesma serpente então aparece em Apocalipse 12, verso 9, que ele fala assim, a antiga serpente, né, o dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? Diabo e Satanás. Ok? Bom, vamos ver então. Nós temos aí a figura da mulher. Quem é a mulher que aparece no livro do Apocalipse? Bem, de acordo com Isaías capítulo 54, versos 5 e 6, lá diz que o Senhor Deus é o marido do seu povo, né? Em outras palavras, Isaías ele fala que a igreja ele é representado pela figura da mulher. Em outras palavras, nós temos a figura do dragão, que é Satanás, que persegue a igreja, que é a mulher, ok? Bem, depois nós temos o restante de seus filhos, ou seja, da descendência dessa mulher. Claro que Apocalipse 12, 17 nos diz aqui quem são eles. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No decorrer dos dias nós vamos falar um pouquinho o que seria o testemunho de Jesus. Mas hoje eu quero mostrar a vocês que, de acordo com Apocalipse 12, 17, o restante dessa mulher são estes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ok? Bem, aí nós temos, é claro, né, não podemos esquecer aqui do personagem central da história, que é Jesus Cristo, que é o Rei da Glória. Nós temos centenas e centenas de versículos da Palavra de Deus apresentando Jesus como o centro da história, principalmente nesta cena do grande conflito. Então Cristo luta a favor do seu povo para nos defender. Em Apocalipse 12,
Ali aparece a figura de Miguel, o arcanjo, que na verdade é o próprio Senhor Jesus, porque o próprio nome Miguel significa quem é como Deus. Um anjo não pode ser Deus. Então Jesus aparece em Apocalipse 12, se apresentando como Miguel e, é claro, também no livro do Apocalipse, como defensor do povo de Deus. Mas eu quero destacar para vocês aqui nesta noite, queridos, sobre a história de um profeta chamado Daniel. Daniel fazia parte do povo remanescente. Sabemos a história bíblica. Nabucodonosor invade Jerusalém, cerca a cidade. Depois de uns tempos, ele até mesmo antes, ele havia levado alguns da linhagem real, inclusive Daniel, que era um jovem de talvez entre 16 e 18 anos naquela época, foi levado para a Babilônia. E o próprio livro de Daniel nos fala que Daniel e seus amigos foram postos à prova juntamente com outros jovens, também da linhagem real de Israel. E sabe o que é interessante? O interessante é que a Bíblia nos diz que Daniel foi posto à prova na questão da alimentação, né? Comer coisas sacrificadas a ídolos, alimentos mal preparados, né? Que não ia de acordo com a palavra de Deus, e talvez até alimentos que fossem imundos. Mas interessante, queridos, é que nós vemos na história bíblica que Daniel, ele não se contaminou com as iguarias do rei e nem os seus amigos também, enquanto outros, na sua maioria, acabavam cedendo. Quando nós vamos ao capítulo 3 de Daniel, nós vemos ali também que o rei Nabucodonosor mandou fazer uma imagem de ouro puro para que todos adorassem aquela imagem. E no momento em que os instrumentos eram tocados, todos deveriam se curvar. Todos se curvaram, menos 3. Daniel não estava presente naquela ocasião. Quem eram? Os 3 amigos de Daniel. Então, na verdade, queridos, em toda a história bíblica, nós temos um remanescente fiel. O que é a palavra remanescente? É o resto, o que sobrou dos que eram fiéis. Lembra do caso de Elias? Elias falou assim: Senhor, mataram os teus profetas e só ficou eu aqui. E Deus falou o quê? Não, Elias, ainda resta 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Então Daniel, ele segue uma trajetória do remanescente. E esse profeta, ele foi um homem usado constantemente por Deus através das visões. Mas, queridos, o remanescente, ele nasce aonde? No coração de Deus. E é objeto da terna afeição do Pai. O remanescente se torna representante do amor de Deus. Olha que interessante. Será que isso não traz esperança para você e para mim? Sabe, vivemos em dias muito difíceis, na verdade? Não dificuldade talvez nem tanto financeira, mas dificuldade na questão moral das pessoas. Hoje nós vemos um cristianismo em que a maioria das igrejas cristãs se secularizaram. Muitos estão trazendo elementos do mundo para a igreja. Muitos cristãos dizem que são cristãos, que são usados por Deus, mas na verdade o testemunho deles deixa a desejar. Talvez esteja falando para você, querido amigo, que você um dia estava na igreja, mas se afastou. Talvez uma decepção, alguém que deu mau testemunho. Mas eu quero dizer para você, meu querido amigo, que a palavra de Deus, ela deixa claro que existe um remanescente que nasce no coração de Deus. Ainda nós temos uns poucos fiéis que não dobraram seus joelhos a Baal. Qual dos dois grupos você gostaria de fazer parte? Entre a maioria que está seguindo as questões mundanas, seguindo o curso do mundo, ou um remanescente fiel que está fazendo um caminho contrário, obedecendo a palavra de Deus? Eu gostaria de fazer parte do remanescente. E você? Vejamos um pouco mais. Nós temos também que esse remanescente, esse grupo que sobrou dos fiéis, eles não foram chamados para ficar somente dentro da igreja. Eles foram chamados também para compartilhar a mensagem do amor de Deus. Como pode ser isso? Como eu e você podemos compartilhar o amor de Deus? Ajudando uma pessoa, um necessitado, cuidando de uma pessoa doente, ou quem sabe, eu já vi casos de irmãos nossos que adotaram crianças para cuidar delas, e que elas não tiveram nunca a chance de ter um filho, mas que cuidaram das crianças. Sabe, queridos, a minha falecida mãe,
Ela era filha adotiva. E a senhora que criou ela nunca teve um filho, cuidou de 11 crianças. Cuidou de 11 crianças e nenhum dos filhos era dela. Não é bonito isso? Talvez esse seja um ministério que Deus te chamou também. Ou quem sabe você ajudar uma pessoa que está em depressão, que está muito triste pela morte de um parente querido, de uma decepção, e você vai lá, ora com ela, você abre a palavra de Deus, mostra as verdades bíblicas para ela. Não é maravilhoso saber disso? É por isso que eu falei ontem para você que se a sua vida está muito chata, experimente viver o Evangelho e pregar o Evangelho, que isso vai fazer uma diferença muito grande. Bom, e que mensagem é esta que também o remanescente deve transmitir ao mundo? Em Miqueias capítulo 6, verso 8, abra sua Bíblia aí se você puder. Miqueias capítulo 6, verso 8 diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você, que pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. Essa é a mensagem para você, querido amigo. Essa é a mensagem para você, querido irmão, para que eu e você possamos pegar esta mensagem e não guardar para nós, mas devemos compartilhar para as pessoas que estão sofrendo no mundo. É verdade, amigos, que vivemos um mundo que, de acordo com a Bíblia diz, nós vivemos um mundo em que as pessoas vivem como se fossem ovelhas sem um pastor. É verdade? Quantas pessoas hoje estão perdidas nesse mundo? E algumas vão até nas religiões, até religiões não cristãs. Outros estão cansados de ser enganados pelas igrejas aí fora que só pedem dinheiro, quer fazer curas e milagres. Sabe que outro dia eu vi uma certa vez uma determinada profetisa que ela fez uma tabela de preço. Ela colocou assim: oração pelas curas, vamos imaginar aqui, R$150. Oração por milagres, R$200. Oração para quebra de maldição, R$100. Se você acredita nisso? Pois é, uma pessoa me mostrou isso e vi que isso era verdade. Mas vocês vejam hoje que as pessoas estão sendo enganadas. A palavra de Deus diz o seguinte: que de graça recebestes, de graça dai. A salvação, ela não é vendida. A pregação do Evangelho não é vendida. Os pregadores não devem cobrar dinheiro para poder pregar. Bem, mas vamos lá. Isaías capítulo 58, versos 6 e 7, olha o que diz também que eu e você devemos fazer como remanescentes: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, olha que eu acabei de falar agora há pouco, né? Não é compartilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Sabe, queridos, aqui está a mensagem de Deus que eu e você devemos fazer como igreja. Claro, devemos pregar o Evangelho, devemos dar estudos bíblicos, devemos levar as pessoas à decisão a Cristo, mas também pôr em prática a questão da beneficência social. Existem muitas pessoas que estão injustiçadas e sabe, muitas das vezes chegamos em lugares, talvez isso esteja acontecendo com você, talvez tenhamos na nossa igreja alguém necessitado que precisa de ajuda, e nós com os nossos recursos, sendo poucos ou muitos, não importa, nós devemos de alguma forma tentar ajudar as pessoas. Você sabe que eu já ouvi pessoas dizer assim: olha, pastor, se eu ajudar o pobre, eu também vou ficar mais pobre ainda. Pois é, mas sabe, eu já conheci pessoas, queridos, que quanto mais elas são generosas, tanto mais Deus as abençoa. Quando nós somos fiéis também aos nossos dízimos e ofertas, para abençoar a obra de Deus ao redor do mundo, Deus ele reverte mais bênçãos também na nossa vida. Hoje nós temos aí, na nossa igreja, existem lugares que tem presença adventista, mas não tem igreja, como a igreja do Alvarenga mesmo, vocês que estão aí, que os nossos irmãos, eles são fiéis nos dízimos e nas ofertas também, e de uma forma ou de outra nós tentamos ajudar esta igreja. Sabe, queridos, Deus chama a nossa atenção
para que nós possamos praticar a verdadeira beneficência como remanescente fiel. Mais um texto. Jesus falou assim: portanto, vão e façam o que mesmo? Façam o que? Discípulos, né? É isso mesmo que o texto está dizendo? Mateus 28, 19 e 20. De todas as nações, fazer discípulos, depois batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E terceiro, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E Jesus faz uma promessa. E que promessa é essa? Eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Jesus, ele promete estar com aquele que fielmente, como remanescente fiel, faz o trabalho de Deus na pregação do Evangelho. Por isso, meus queridos, nós temos uma missão. Que missão é essa? A missão, ela ocorre de formas muito variadas em lugares muito distintos. Sabe, queridos, eu sei que nós temos que pregar a Bíblia, pregar o Evangelho, mas precisamos encontrar meios e métodos para alcançar o coração das pessoas. Você que tem o dom da amizade, você que sabe cantar, você que sabe cuidar de uma pessoa idosa, você que tem facilidade de fazer alguma coisa ao seu próximo, nós cumprimos a missão, porque através desses serviços nós podemos achar uma porta aberta para alcançar os corações. Outro dia aqui nós fizemos uma feira de saúde aqui em Ipanema, sabe? Na cidade onde eu moro. Mas é Ipanema de Minas Gerais, não é Ipanema do Rio de Janeiro não, ok? Mas aqui em Ipanema fizemos um trabalho, uma feira de saúde, onde nós atendemos as pessoas, tivemos profissionais de saúde, falamos para elas dos 8 remédios que elas poderiam ter cuidado com a sua saúde, que dentre os 8 remédios, o último deles é a confiança em Deus, onde nós conseguimos captar bastante pessoas interessadas no estudo da Palavra de Deus. Então nós precisamos usar meios para alcançar o coração das pessoas. E você que tem o dom da amizade, você que tem o dom da fala, você que tem algum tipo de dom, faça isso, querido irmão, querida irmã, para alcançar o coração das pessoas. E sabe, Jesus, ele nos quer alcançar com a sua misericórdia, e eu e você devemos semear misericórdia. Vivemos um mundo hoje em que o ódio é muito semeado de modo muito fácil, não é verdade? Através dos programas de televisão, através dos filmes, dos desenhos, até mesmo no dia a dia das pessoas é muito fácil semear o ódio. Mas eu e você que foi chamado por Deus para fazer parte desse exército, devemos sair em uma cruzada para semear a misericórdia nos corações e abrir para conhecer melhor o remanescente fiel. Ok? Então Deus está chamando você hoje para assumir esse compromisso. E o mundo conhecerá o remanescente, como diz em Provérbios 4:18, que com a luz da aurora vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você sabe uma coisa interessante? Quando você é uma pessoa que separa tempo para estar em comunhão com Deus, em oração, em estudo das Escrituras e também no testemunho, Deus, com a sua infinita misericórdia, vai acrescentando mais e mais a luz da sua palavra na nossa vida e vamos vivendo de acordo com a vontade dele. Assim é o remanescente fiel. E de acordo com Apocalipse 18, verso 1, esse remanescente fiel, ele tem uma mensagem para o mundo, para que a terra esteja iluminada com a glória de Deus, com a palavra e para que nós possamos anunciar então o Evangelho para que as pessoas tomem a decisão a favor de Cristo. Você, querido irmão que é batizado, aí do Alvarenga ou qualquer outro lugar que seja, você que é um adventista do 7º dia, Deus chamou você para assumir esse compromisso no seu ministério da pregação do Evangelho. Pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não sei cantar. O que você sabe fazer? Você faz o quê? Você sabe pintar paredes? Use para a glória de Deus. Separe um dia da semana que você possa fazer um serviço de graça para alguém e aproveitar a falar do Evangelho.
E o Evangelho também está sendo anunciado, sabe aonde? Em lugares até difíceis, como em presídios, hospitais. Talvez aí perto da sua casa tenha algum hospital, que é uma pessoa que está doente, sem esperança. Você pode ir lá, orar por aquela pessoa e abrir a palavra de Deus e falar das promessas de Deus. O remanescente fiel é um povo que é usado por Deus para falar de Jesus. Pastor, mas eu gostaria de aprender. Isso é muito bom, porque quando nós estamos dispostos a aprender, Deus abençoa mais ainda. E você que ainda não é batizado? Pastor, eu não sou batizado, eu acho que Deus não me usa. Deixa eu contar uma coisa para você. Uma certa vez, quando eu era pastor lá no Amazonas, tivemos uma série de conferências num pequeno bairro da cidade de Itacoatiara. Era um local onde tinha aquelas casinhas, Minha Casa Minha Vida, aquele local lá. Tivemos evangelismos ali e chegou o dia do batismo. E sabe o que é interessante? No dia do batismo, dentre todos os batizados que estavam ali, o que me chamou mais atenção foi o batismo de um menino de 15 anos e um senhor de 73 anos. Mas o que isso tem de diferente, pastor? Aí que está. Aquele senhor de 73 anos estava recebendo estudos bíblicos daquele menino de 15 anos. Interessante, né? Aquele menino de 15 anos estava ali estudando a Bíblia com aquele senhor. E o mais interessante é que aquele menino ainda não era batizado. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo moveu o coração daquele garoto para que ambos pudessem estudar juntos a Bíblia, e aquele senhor aceitou a verdade. E agora eu tive o privilégio de batizar professor de 15 anos e o aluno de 73 anos na pregação do Evangelho. Sabe o que isso quer mostrar para mim e para você? Que Deus tem pressa de anunciar a sua mensagem ao mundo. E Deus tem pressa de querer usar você. Basta você querer, ok? Por isso, em 1 Coríntios capítulo 13, aqui fala do ingrediente principal que deve mover um remanescente fiel. O quê? Diz assim: o amor nunca perece. 1 Coríntios 13, a partir do verso 8. Aqui ele fala: mas havendo profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é completo ou perfeito, o que é em parte será deixado para trás. Assim permanece agora estes três. Quais são os três? A fé, a esperança e o amor. Qual é o maior deles? O texto diz: o maior destes, porém, é o amor. Você está vendo aí? O amor deve reger os corações do remanescente. Por isso, hoje, o convite de Deus para você é o seguinte: seja parte do remanescente fiel. Jesus chama você, querido amigo que está nos visitando, você que está chegando agora, ou você que já conhece a igreja. Jesus está chamando você hoje a fazer parte do remanescente fiel. Uma pergunta: vivemos em dias difíceis, até na nossa igreja, não é verdade? Às vezes ficamos até decepcionados com as coisas que acontecem. Mas que esperança a palavra de Deus traz para mim e para você, de que nós devemos continuar. Por que será que a igreja adventista do sétimo dia não se tornou uma igreja caída, uma Babilônia como a maioria das igrejas são hoje? Você quer saber? Abra comigo no livro de Romanos. Romanos capítulo 9. Eu gostaria de ler com você. Capítulo 9 de Romanos. E diz assim, a partir do versículo 27. Romanos 9, 27. Eu quero que você guarde esse texto, querido irmão, querida irmã, para mostrar a você por que a igreja adventista não se tornou uma igreja caída como as demais igrejas. Não se tornou uma Babilônia, não se tornou uma Sodoma e Gomorra como muitas igrejas são. Você quer saber? Leia esse texto, é o último texto desta noite, eu quero mostrar a você. Diz assim: mas relativamente a Israel, capítulo 9, verso 27 de Romanos, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías:
ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Verso 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. E verso 29 diz, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, os remanescentes, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aqui está a resposta, meu querido amigo, meu querido irmão, de por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não se tornou Sodoma e Gomorra, muito menos Babilônia. É claro que tem alguns que têm a Babilônia, a Sodoma e Gomorra no seu coração, mas ainda existe um remanescente fiel. Você gostaria de fazer parte desse grupo? Não estou aqui falando que a Igreja Adventista vai ser, a igreja só vai ter no céu adventistas, não. A palavra de Deus deixa claro que existem ovelhas que não são deste aprisco, mas Jesus está guiando elas para o conhecimento da verdade. E Apocalipse 18, lá tem uma mensagem principal que será dada pelo remanescente fiel. 18 verso 4 de Apocalipse diz, para as igrejas que estão em Babilônia, Deus tem uma mensagem, sai dela, povo meu. Você gostaria de fazer parte do remanescente? Daqueles poucos que são fiéis, enquanto a maioria segue o mundo? E se você gostaria, se você quer fazer parte desse remanescente, tome a sua decisão hoje por Cristo. Aceite o dom da salvação. Olha o que Jesus fez por você na cruz, meu querido amigo. Veja o sacrifício de Jesus na cruz por você. Veja o que Cristo fez por você nessa batalha do grande conflito entre o bem e o mal. Jesus quer salvar você. Sabe, existem pessoas que estão afogadas no pecado, pessoas que estão mergulhadas no mal, e Jesus hoje chama você para que você venha. Pastor, mas eu estou sujo, eu estou contaminado pelo pecado. Pode ser, mas Jesus falou o seguinte, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você gostaria de ter esse alívio? Então nesse momento eu vou fazer uma oração e vou pedir a Deus que o abençoe e que o Espírito Santo trabalhe no seu coração a fim de que você aceite o dom da salvação. Você que está sentado, vamos ficar de pé então? Levante-se nesse momento. Vamos mais uma vez entregar nas mãos de Deus a nossa vida e vamos pedir então que Deus o ajude nessa luta. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite eu oro, Senhor, por aqueles que ainda se mantêm fiéis e por aqueles que estão afastados também, que hoje são chamados para fazer parte desse remanescente fiel. Existirão pessoas de vários lugares deste mundo que virão de várias circunstâncias, que ouvirão a mensagem do Evangelho, aceitarão a Jesus Cristo e passarão a viver uma vida baseada na graça de Deus e obediência a Ti, Senhor. Senhor, hoje é o 4º dia da semana de oração. E a oração que eu faço nesta noite, Senhor, é que o Espírito Santo venha trabalhar no coração destes, para que eles aceitem de coração o Evangelho, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu sei que o Senhor não se importa da forma como as pessoas estão vindo, com seus pecados, seus erros, mas o Senhor faz uma promessa de que irá transformar o coração dessas pessoas. Portanto, Senhor, que nesta noite o Senhor traga-nos a Tua paz e que o Senhor, que ao sair deste lugar, ao eles saírem para as suas casas, possam sair com a certeza de que hoje o Senhor falou nos seus corações. É a nossa oração, é o nosso pedido que fazemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, amanhã então estaremos mais uma vez aqui. Não faltem ao nosso culto nessa semana, porque Deus tem grandes bênçãos para a sua vida, ok? Então um abraço para vocês e amanhã vejo vocês novamente neste mesmo local e neste mesmo horário às 19h30, ok? Deus abençoe vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.